Hoje nós temos o nosso companheiro Jamil, que todos conhecem, não há necessidade nem da apresentação, e ele preparou um trabalho para nós. Fica bom. Boa noite. Acredito estar aqui. Fecho os olhos só para ver como é lindo esse amor. Sua luz e nossa luz, almas gêmeas a percorrer o caminho pra vencer. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre, seja você. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre, seja você. Sou seu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece. Do seu lado eu vou estar. Sou seu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece. Do seu lado eu vou estar. Sou seu anjo. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito emocionado. Não sei porquê, hoje mais do que outras vezes, o coração está muito disparado hoje. Eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Já entramos na sintonia aí na música das crianças. A gente espera ter uma noite feliz, uma noite de reflexões, uma noite que a gente possa retornar nos nossos lares melhores do que quando entramos, mas também um pouco mais conscientes, refletindo alguma coisa sobre essa nossa trajetória aqui no planeta. Eu sempre gosto de lembrar uma frase de Jesus que diz: reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Então, a assistência social, o passe, a água fluidificada, a reunião mediúnica, o atendimento fraterno, tudo deve ser instrumento para que a gente aprenda a se amar. Então hoje nós viemos aqui com esse propósito, para estreitar os laços com alguns companheiros que a gente já tem e iniciar talvez laços com outras pessoas. O momento que a gente vive é muito especial. Se tem um sentimento que pode resumir tudo isso que a gente está vivendo hoje, ele se chama gratidão. E quando eu sou grato a Deus, a Jesus, à vida, eu tenho outro sentimento que se chama compartilhar. Então nós estamos reencarnados no Brasil, com todas as condições favoráveis, num local, tanto a cidade quanto esse local aqui, com a lucidez, com as obras
com a espiritualidade presente, tudo é muito favorável para a gente realmente fazer diferença na nossa caminhada evolutiva. Se até hoje a gente atropelamos, se até hoje a gente buscou por alguns caminhos aí que a gente não conseguiu a paz, sem dúvida nenhuma, e este é o momento para a gente recomeçar, ou se já começamos, para a gente nos fortalecermos e darmos sequência nessa trajetória que tomara que não tenha mais retorno, tomara que a gente não se perca mais nos atalhos. Hoje nós já estamos no roteiro certo. As mudanças daqui para frente devem ser com relação ao sentimento e não mais com relação ao roteiro. O item que o Valentim pediu para a gente estar batendo um papo com vocês aqui, desprendimento dos bens terrenos. E aí eles aproveitaram para dar o recado aqui da contribuição financeira para ajudar a casa. Já aproveitou que o item tem a ver, né, Valentim? Já vamos começar a desprender. Mas está no capítulo 16. Não se pode servir a dois senhores. Não posso servir a Deus e a Mamon. A Deus representando as buscas, as conquistas, as realizações espirituais. E Mamon representando os prazeres materiais, os bens materiais, o excesso, os sentimentos inferiores. Então não dá para a gente fazer os dois em plenitude. Ou eu vou fazer a um, ou eu vou fazer a outro. E o momento espiritual que a gente está vivendo é muito interessante, que é o seguinte: primeiro, o Evangelho ele não foi só jogado de qualquer maneira as passagens, os textos, os temas. Esse capítulo fala muito de caridade e fala de busca da perfeição. E aí os dois capítulos que antecedem fora da caridade não há salvação, e o seguinte, sede perfeito. Então tudo está muito bem encadeado para que desde o início do Evangelho, quando Jesus fala não vim destruir a lei, aí fala depois da vida futura, e vai mostrando o processo quando a gente começa a entender, a sentir e a vivenciar isso. Então, quando a gente começa a conectar algumas situações, a gente percebe, e é preciso que a gente reflita sobre isso. Nós temos um momento histórico que a gente está vivendo. Mas e dentro desse contexto, qual que é o momento espiritual que eu estou vivendo? Tem uma frase de Paulo que é o seguinte: infeliz eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Tem a ver com o que a gente está vivendo? O que vocês acham? A gente sabe que precisa fazer o bem, a gente sabe que precisa melhorar, a gente sabe que precisa transformar, e a gente consegue todo dia, toda hora. É esse momento que a gente está vivendo, não é? A parábola do filho pródigo. A gente pediu a herança do pai, que na parábola significa livre-arbítrio, saiu para o mundo, sofreu, arrependeu, aí resolve voltar. A hora que volta, o pai nos recebe de braços abertos, dá uma festa, que na simbologia da parábola é esse momento, é essa oportunidade como cristãos que a gente está tendo nesse momento. Esse é o banquete espiritual. Então a parábola do filho pródigo também tem muito a ver com a gente. E também essa parábola, em que a gente está nesse meio tempo. Tem hora que a gente tem comportamento de anjo. A gente ajuda uma pessoa, a gente é desapegado, a gente renuncia, a gente faz o que for preciso. Aí daí a pouco a gente tem um comportamento quase animal, de revide, de impulsividade. Aí vem a culpa, aí vem o arrependimento. Puxa vida, eu estava tentando, parece que está difícil, mas é isso mesmo, porque antes a gente não estava nem aí. Há bem pouco tempo atrás, nas últimas existências, a gente simplesmente se comprazia com o mal, só pensava na gente e os outros que se danem.
Nesse momento não, já está incomodando a maioria de nós. E eu sou muito otimista com relação a isso. O tema transição planetária, muito comum aí nos dias de hoje, é explícito que só vai ficar no planeta aqueles que já estão se comprometendo com o bem, aqueles que não fazem o mal pelo prazer. Então os nossos erros, na maioria das vezes, hoje, não é com a intenção de prejudicar o outro, é por ainda não perceber a importância do bem, de não perceber o tanto que isso nos faz bem. Quando a gente já está consciente, e daqui para frente, eu sou muito otimista que a gente vai caminhar de uma forma mais segura. Eu vou ler aqui rapidamente, não o item desprendimento dos bens terrenos, mas só para a gente lembrar o início do capítulo, para ficar bem claro esse momento espiritual que a gente está vivendo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Eu vou pular alguns trechos aqui só para ficar bem resumido. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Esse jovem fala que guarda, que cumpre todos os mandamentos. E aí Jesus completa: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro nos céus. Depois, vinde e me segui. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então vamos parar um pouquinho só nesse finalzinho aí. Essa passagem tem várias interpretações. A que eu gosto mais é que, na época de Jesus, as cidades eram cercadas por muralhas e tinha os fundos, porque a entrada dos portões grandes era durante o trânsito do dia. Mas durante a noite, os fundos, tinha aquelas portinhas fininhas, você já viu daqueles filmes antigos, que depois faziam tipo de uma ponta de uma agulha, que eram abertas à noite, quando os comerciantes chegavam com mercadorias, e aí tinha um código para entrar, e aí o camelo, depois que reconhecia uma pessoa, era colocado para dentro com as mercadorias. Só que como a porta era muito estreita, tiravam-se as mercadorias primeiro, colocavam a mercadoria dentro, o camelo abaixava a cabeça e aí ele entrava. Nessa simbologia, o que é tirar essa mercadoria das costas do camelo antes de entrar? O que vocês acham? Despojar dos bens materiais. E abaixar a cabeça? Humildade. Então, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, porque para passar vai ter que desprender dos bens materiais e ser humilde. Não que seja impossível um rico conquistar isso. E era o contexto que Jesus usou na época também. Então, se a gente quer ser feliz, qualquer que seja o termo que a gente quer usar, se a gente quer ir para o paraíso, conquistar o céu aí, o reino dos céus, é preciso que a gente busque essa porta estreita. As portas largas nós já tentamos muitas vezes e não conseguimos ser felizes, não conseguimos a paz. Então esse momento é da gente realmente repensar tudo isso. Queremos ser felizes? Nós precisamos pagar um preço por isso. Esse preço se chama desapego, renúncia, sacrifício, perdão, humildade, dedicação, não na plenitude dos anjos, dos santos, das almas iluminadas que a gente viu aqui no planeta, mas na medida das nossas possibilidades. E o autoconhecimento é interessante para isso, não é só para ver as nossas dificuldades, não.
Eu prefiro ir pelo caminho inverso. É preferível a gente ver o que a gente já tem de bom. Qualquer que seja a única virtude ou poucas que a gente tem, alguém está esperando a gente. Alguém está necessitando daquilo que a gente tem de melhor. Não importa se é saber fazer uma sopa, se é saber ouvir, se é simplesmente abraçar, se é cuidar de um enfermo, se é alguma coisa material, não importa. Alguém está precisando. E quando a gente começa esse sentimento de solidariedade, de nos colocarmos no lugar do outro, a gente vai percebendo e sentindo que a gente não precisa mais daquela teoria que a gente usou há algum tempo, eu pessoalmente fui assim, de fazer troca. Ah não, eu vou ajudar os outros porque eu quero ir para o céu. Isso enquanto eu era católico. Porque depois que eu me tornei espírita, ah não, eu vou ajudar os outros porque eu quero ir para o nosso lar, para o nosso superior. Eu queria me livrar do inferno católico, depois eu queria me livrar do umbral espírita. Só mudou os termos, mas o sentimento ainda era de troca, de fazer um negócio com Deus. E aí a gente começa a perceber que fazer o bem já nos planifica. Eu não preciso esperar a próxima vida ou estar no plano espiritual. A gente já sente bem. A gente já tem a proteção da espiritualidade. Rapidamente aqui um fato, e não para me colocar como exemplo, porque eu estou longe disso. Mas eu me lembro de uma senhora que eu encontrei lá no Jardim Aeroporto, onde a gente tem um trabalho, depois de 10 anos que não havia. E aí ela falou assim: você lembra de mim? Eu falei: lembro. O nome dificilmente eu lembro, a fisionomia eu sempre lembro. Você lembra do meu filho? Eu falei: lembro. Você lembra do caso dele? Não, não lembro. Ele fez uma cirurgia que vocês arrumaram, que a gente não tinha condição de pagar. Eu falei: ah, agora eu me lembro. E ela disse: eu continuo rezando por vocês, a hora que eu levanto e a hora que eu deito, desde aquele dia. Eu não fiz quase nada, foi só um telefonema com um amigo que era médico, que articulou outros, mas a gente pode ser instrumento desse bem. E aí essa senhora, orando por nós há mais de 10 anos, todos os dias. Não é possível que você não faz bem para a gente. Então é que às vezes a gente não tem dimensão disso. Às vezes não é uma coisa palpável. Mas como foi falado na mensagem do começo, a certeza da esperança, da fé, da espiritualidade, isso está nos beneficiando muito, a todo momento. E é isso que vai nos dar motivação para que a gente continue. E uma grande dificuldade que a gente tem com isso, com relação ao desprendimento dos bens terrenos, é que a gente gosta. Não gostamos? O conforto não é bom? Os bens materiais não é bom? Os prazeres? Quando não passa para o excesso, tudo isso é muito bom. E daqui a pouco o capítulo vai entrar até onde a gente tem que perceber isso. Porque quando se trata daquilo que não está nos fazendo bem, é porque está ligado às nossas tendências anteriores. E as tendências nada mais são do que quem nós somos. A tendência nos mostra, não precisa saber o passado, basta a gente encontrar uma pessoa que a gente nunca viu. E é um sentimento como se eu conhecesse há 500 anos. Ou uma pessoa familiar ou no trabalho, que basta a gente ver, é o oposto. O coração dispara, eu começo a tremedeira, eu começo a ter raiva, e aparentemente nós não tivemos um atrito com essa pessoa. Então, essas situações deixam muito claro que há alguma questão envolvida aí. E hoje, mais consciente, a gente tem mais condições e tranquilidade para mudar isso. Mas o texto fala muito de caridade. E aí a gente precisa ampliar a nossa visão de caridade. Aquilo que eu estou dando materialmente é importante, é necessário, já é um primeiro passo, mas ainda não é caridade. A caridade está mais ligada ao sentimento que eu coloco naquele momento ali.
se junto do objeto, se junto daquilo que eu estou passando para a pessoa, está indo um vai com Deus, ou se eu estou cuidando realmente para que a pessoa não necessite mais daquilo ali. Porque as coisas materiais são nossas verdadeiramente. Nós vamos levá-las. Então elas estão emprestadas. Então a gente só repassa. Então a gente ouve muito assim, ó, eu só posso dar aquilo que eu tenho, não é? E é mais profundo ainda. Eu só tenho aquilo que eu dou. O que eu não compartilho, o que eu não consigo passar para o outro, não é meu verdadeiramente. Então, quando a gente vai ampliando esse sentimento de caridade, a gente vai começando a entrar nesse item que se chama desprendimento dos bens terrestres. Quem lembra os 3 itens aí de caridade no Evangelho? Qual que é? Benevolência. Benevolência fala com todos. Perdão das ofensas. Indulgência e perdão. Indulgência com as imperfeições alheias. Já fazemos caridade? O tempo todo? Ainda não é? Mas já não fazemos isso aqui em alguns momentos? Então nós já aprendemos o caminho, já percebemos o que é bom. A palavra é perseverança, é continuarmos, porque virão dificuldades, virão frustrações, pessoas que não vão falar nem muito obrigado, ou pessoas que às vezes vão nos prejudicar, e aí cada vez mais a gente vai se fortalecendo, porque esse sentimento aqui de caridade, em verdade, ele não depende do outro. Eu não preciso esperar nada do outro. Isso aí é comigo mesmo, é com a minha consciência. Esse capítulo, esse item, que é o item 14 desse capítulo, ele nos mostra que é preciso que nós façamos as escolhas e não esperar que a vida faça por nós. Se nós estamos habituados com um tipo de vida, se tudo está muito tranquilo para a gente e a gente começa a perceber a necessidade do desprendimento, é porque a gente viu algo mais valioso, que se chama Evangelho. Mas a parábola fala justamente isso. Por que então eu já percebi e não consigo fazer isso então? É preciso a gente fazer uma análise constante. Eu e a minha esposa, a Suzy, com esse capítulo aqui é muito tranquilo. Nós somos apegados à nossa mansão? Somos. Aos milhões no banco, somos. Está vendo? Carro importado, a gente fica preocupado. Nós não somos apegados. Não tem nem seguro. Nós não somos apegados. A gente já teve um carro zero. O primeiro carro zero que a gente comprou, daí um mês nós precisamos vender. Eu ainda estava até com aquele cheirinho plástico no banco. Foi tranquilo. Roubaram meu carro uma vez. Eu dava risada no dia, tranquilo. Porque esse não é o meu ponto fraco. Mas em outros pontos, a gente se agarra igual criança. Então não adianta ficar preocupado, falando assim, mas eu estou tendo muita dificuldade. É isso mesmo. Não é se culpar e não é achar que é o pior do mundo. O outro tem uma outra dificuldade, já conquistou outras coisas e está tudo certo. É preciso que a gente diferencie preço de valor. Ou seja, quanto menos valor eu der às coisas materiais, menor vai ser a perda. Porque a vida, ou ela pede esse desapego, esse desprendimento, ou ela tira. Porque para nos elevarmos, é preciso estar leve. Então, enquanto estiver apegados, não vamos elevar. Então, é preferível fazer isso, começar, enquanto a vida está pedindo, sutilmente. Eu vi uma reportagem interessante uma vez, que na cidade de Nova York, teve uma apresentação musical fantástica. Os ingressos, o mais barato, $1.000, tudo muito caro, com a melhor orquestra da cidade. Passados alguns dias, essas mesmas pessoas foram para o metrô
e ficaram tocando as mesmas músicas. Quase ninguém parou para ouvir. E nesse estudo, eles perceberam que muitas das pessoas que foram lá era por causa do valor, do status. Eu gosto de música clássica, eu fui lá porque é maravilhoso, é uma forma de soberba, de falar. E, na mesma proporção lá, simplesmente passava direto e nem percebiam que eram as mesmas pessoas, porque estavam num contexto diferente. Então, é preciso que, com relação aos bens materiais, a gente dê o devido valor, nem mais e nem menos. É um instrumento para o nosso progresso, e isso entra também no nosso corpo, porque às vezes apegamos também ao nosso corpo, e quando entra naquele processo em que a beleza, a forma e outras coisas que a gente julgava ser melhor do que o outro por causa daquela aparência física, aqui eu acho que a maioria não tem essa preocupação porque ele tem mais de 30 anos, tem? Mas vai acontecer isso. Então, o corpo, apesar de não ser muito explícito no estudo, o corpo também entra com relação a isso, a esse desprendimento, porque também vai sofrer a transformação e também não é meu, e também é por empréstimo. Aqui na parábola, Jesus fala para o jovem: vai, dá tudo que você tem, distribui aos pobres e volta. Vocês acham que tem que ser sempre assim? Sempre que a gente tiver muito, a gente tem que dar? O que vocês acham? É isso ou não? Vamos contar uma pequena historinha aqui para tentar ilustrar se é isso ou não. Tinha um senhor muito rico que frequentava uma igreja, e ele era muito dedicado, ia muitas vezes à igreja, participava de tudo, e numa das missas ele começou a perceber que no canto da igreja tinha uma coruja que ficava sempre posicionada no mesmo local, do mesmo jeito, nem se mexia. Várias vezes ele ia e percebia lá. Isso começou a chamar a sua atenção, e aí ele ficou um dia logo depois da missa e percebeu que a coruja era cega, por isso que ela não voava. E aí ele ficou observando mais um pouquinho, daí a pouco entrou um gavião, que normalmente é um dos predadores da coruja, e alimentava aquela coruja. E aí durante vários dias ele começou a refletir como que Deus é bom. Um animal indefeso, e tem outro que vai lá e cuida. E aí ele começou a fazer uma relação com a sua vida, e ele percebeu que ele precisava então desprender dos bens materiais. Ele doou toda a sua riqueza e começou a frequentar a igreja, mas nos períodos que não estava tendo missa, ele começou a pedir dinheiro para sobreviver, porque ele não tinha mais trabalho. E aí no começo ele até que conseguiu, mas foi passando o tempo, as pessoas começaram a ficar incomodadas, porque sabia que ele tinha sido rico, se ele não estava com alguma outra intenção, foi parando as doações, e ele passou a ter dificuldades. E aquele sentimento que antes era tudo que ele achava que era o ideal, ele começou a se revoltar. Até o ponto em que ele pediu para falar com o coordenador da igreja, o padre, e aí durante a conversa ele explicou: olha, eu fiz tudo que a Bíblia fala, doei tudo, eu estava me dedicando à vida de desapego, e aí hoje eu não estou tendo nenhuma ajuda. E ele contou para o padre que foi observando aqueles 2 passos que ele chegou a essa conclusão. E o padre não precisou pensar muito para dizer para ele: mas provavelmente Deus te colocou na posição do gavião e não da coruja, e você quis trocar de posição. Então a programação dele já era para cuidar de pessoas, e ele quis se colocar sem ter necessidade. Então normalmente, quando a gente não trabalha bem essa questão do desapego, a gente vai para 2 extremos.
Ou, eu não sou apegado, eu vou esbanjar. Ou o outro, eu vou guardar, porque eu posso precisar no futuro, porque a minha família, os meus filhos vão precisar, e aí se torna avareza. Então nenhum dos dois extremos vai nos trazer essa paz. É no equilíbrio. É quando eu compartilho, é quando eu uso os bens materiais para o benefício de todos, também o meu benefício, mas sem se esquecer do outro. Então esse sentimento faz com que, quando bem trabalhado, eu não me sinta inferior quando eu estou na dificuldade e nem me sinta superior quando eu estou com facilidades. Estando pobre, eu não invejo o que o outro tem. E estando rico, eu compartilho aquilo que eu tenho. É muito simples, não é? Só que ainda está muito forte isso. Essa ideia do Evangelho, à luz da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade, como nós estamos vendo na doutrina espírita, é recente na nossa caminhada. Provavelmente, ou é a primeira, ou no máximo a segunda encarnação que nós estamos como espíritas. Então é preciso que a gente tenha paciência com a gente. É preciso que a gente se respeite. É preciso que a gente se ame. Porque somente quando eu tenho esse sentimento comigo, é que eu vou ter com o outro. Mas é preciso fazer essas reflexões. É abrindo a mão que eu vou aprender a abrir o coração. É um processo. Por mais que ainda não seja a caridade, ninguém vai chegar à caridade plena se não ter a compaixão pelo que o outro está passando. A gente não precisa mais passar frio para falar assim, não, dói, eu vou tentar diminuir o frio do outro, ou qualquer outro sentimento. Mas especialmente quando diz respeito aos sentimentos morais, porque a maior parte das aflições não são as materiais, e mesmo quando são materiais, ela é moral, porque se a pessoa está sofrendo, é porque ela não compreendeu ainda o sentido daquela perda entre aspas, porque não é perda, na verdade é a própria vida nos trazendo a novas reflexões. A Suzy vai cantar uma música que retrata a importância desse momento como mudança. Eu sei que um dia o mundo vai melhorar. Vou fazer o que posso, a semente vai brotar. E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. E um mundo novo e feliz na terra vai germinar, com alegria de noite e de dia, no perdão, na emoção, mais harmonia, mais amor no coração. E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se acabar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Se cada um faz sua parte, toda parte faz um todo. Se fazer parte desta vida é no bem se entregar. Não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar
se abrindo na vida feliz, de corpo e alma, para o bem vou trabalhar. E a cada dia a semente vai brotar, e não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor, e não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Acho que quem assistiu o filme de Madre Teresa lembra uma situação interessante que aconteceu com ela, que ela tentou ir se ligando a empresários para fazer uma grande obra, e aí ela percebeu que a coisa começou a ficar muito complexa, tinha que fazer reunião, tinha que ficar planejando muita coisa. E aí, numa dessas reuniões, eles estavam servindo uma água mineral. Vocês lembram a marca? Uma água famosa? Santa Helena. Santa Helena? Tony. E aí, ela pergunta para uma pessoa que está do lado assim, enquanto a reunião estava acontecendo: quanto que custa essa garrafa? Aí ela falou assim, acho que $5. Ela falou assim, $5 eu posso comprar tal comida para quem está passando fome. E aí ela levanta da reunião e vai embora, dando um exemplo de simplicidade. E há pouco tempo, numa das reuniões que a gente tem lá no Vicente de Paulo, uma companheira colocou uma situação que mexeu muito com a gente, e a gente está refletindo muito sobre isso. Ela falou assim que foi num restaurante com alguns amigos, e aí a conta ficou R$100 para cada casal. E aí isso incomodou muito ela. E ela falou assim, não é possível, acho que isso não é certo. Ela também fez isso pensando, olha, o que significa R$100 para algumas pessoas. E como era um estudo, muitos deram comentários, né? Mas se for fruto do seu trabalho, se você está ganhando isso honestamente, que mal há. Mas ela foi mais profunda ainda. Ela falou assim, não, eu não estou falando que eu estou errado e que ninguém está errado em fazer isso, mas já está me incomodando, e provavelmente a gente não vai fazer mais esse tipo de passeio. Então vai chegar uma hora que vai acontecer, se já não está acontecendo, vai começar a acontecer com todos nós. A gente vai começar a perceber que determinadas situações podem ser feitas de forma diferente, sem que a gente deixe de ter conforto, alegria, ou estar com os amigos. E foi uma reflexão importante para nós também. E depois disso, com os mesmos amigos que às vezes a gente saía para locais assim, a gente está preferindo se reunir em casa. É até mais fácil de conversar. Então, é um exemplo simples, mas que a gente viu que tem muito a ver com isso. Porque às vezes, quando tem alguma promoção ou alguma coisa, às vezes a gente fala assim, agora eu estou podendo, eu estou um pouco apertado. Isso aí várias situações vai nos mostrando o tanto que a gente ainda está apegado, mais ou menos, em algumas coisas. E, já quase encerrando, eu vi uma matéria nessa semana que quem ganha salário mínimo hoje tem um padrão de vida melhor do que um rei do século XVI. Porque não tinha saneamento básico, não tinha várias coisas que a gente tem com mais facilidade hoje na casa, a expectativa de vida era bem mais baixa, a saúde era precária.
Mas uma pessoa hoje que ganha salário mínimo é tão feliz quanto um rei daquela época? Por que não? Ambição? O que mais? Poder, o que mais? Por que a pessoa estando nessa situação não se sente feliz? Tem mais para Oi? Elas se comparam com os outros do lado. É isso. Nós nos comparamos. O nosso estado de felicidade ainda está muito ligado a uma situação de aquele que tem mais é mais feliz do que eu. Aquele que tem menos é infeliz. E isso não é verdade, vocês sabem, né? Muitos ricos são muito infelizes, muitos pobres são felizes. Tudo depende de como esse sentimento está internamente. Pessoal, eu espero ter contribuído na sequência do estudo do Evangelho, desejando muito a paz, lembrando que muito além das palavras, o que a gente trouxe aqui foi o sentimento, tá bom? Fique com Deus. Realmente, trouxe bons exemplos para nós seguir, né? Vamos observar esses ensinamentos e nós agradecemos o nosso companheiro pelo seu trabalho, e por sinal excelente, né? E vamos dar sequência da nossa reunião, pedindo aos colaboradores do PAS que se dirigem rapidamente à Câmara de Paz para continuar o nosso trabalho. E aqui permanecendo, e o Antônio Carlos vai nos brindar com algumas músicas espirituais. Interessados no nosso pensamento, aquelas pessoas que recomendam sempre as nossas preces, os nossos amigos, companheiros.
dor que traz no coração. Teu anjo vai me proteger enquanto eu andar distraído. Teu anjo vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter publicado Deus, trabalhado Deus, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado Deus com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada cabe alegrias e a tristeza que vier. Meu anjo vai me proteger enquanto eu andar distraído. Meu anjo vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado Deus, trabalhado Deus, ter visto o sol se pôr.
nossa bandeira de luz. Amamos Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz. Caros companheiros, caminhando para o final de nossa reunião, só nos resta agradecer a Deus e a Jesus, a esses companheiros da espiritualidade que nos auxiliam. Agradecimento também especial a todos aqueles que colaboraram conosco, que nós possamos sair daqui fortalecidos sempre na prática do bem e do amor ao próximo. Que essas lições aqui estudadas e comentadas possam acabar fundo em nossos corações, para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. E assim, na certeza de que esses ensinamentos nos favoreceram muito, nós vamos dar a nossa reunião para encerrar. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja.